Pessoal, então vamos lá. Nós trabalhamos na semana passada sobre alguns aspectos da nossa vida de fé relacionados ao trabalho. Então, apenas para a gente recordar, né, nós viemos 2 semanas atrás falando sobre a cosmovisão, né, como que a cosmovisão influencia a gente no nosso trabalho, nas nossas atividades, na nossa visão de mundo mesmo, né? E semana passada nós falamos sobre a graça de Deus, ou a graça comum, que hoje a gente vai falar bastante, né? Então, que todos participam do projeto de Deus, independente da atividade profissional que você realize, se você é um médico, um profissional liberal, um funcionário público, um empregado de uma empresa, um operário de fábrica, um terapeuta, não importa. Todas as atividades, elas participam de um projeto comum, de um projeto de realização, de um propósito maior, que tem a ver com a criação de cultura e desenvolvimento da criação de todas as coisas. Então, isso é uma visão cristã, uma visão teológica. Agora, e quem não tem essa visão? Então, por exemplo, eu trabalho, eu desenvolvo as minhas atividades profissionais, eu sou um ministro do Evangelho, sou um sacerdote, vamos dizer assim, sou um pastor, sou também um terapeuta, sou professor. Cada uma dessas atividades, para mim, tem muita lógica falar que ela segue uma construção de uma cosmovisão cristã, porque eu sou cristão. Mas e quem não tem essa cosmovisão? Quem não é cristão? Quem tem uma outra confissão religiosa? Ou quem não tem confissão religiosa nenhuma ou não crê em nenhum tipo de expressão do sagrado? Como é que faz? Para Deus não muda nada, porque Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é aquele que cria tudo, é aquele que distribui a sua providência para todas as pessoas, de tal forma que todo trabalho feito com excelência e que beneficia outras pessoas tem a mão de Deus. Então, é um canal da graça divina. A pessoa não precisa crer em Deus para que isso aconteça. Se você é beneficiado por algum tipo de trabalho, nós falamos muito na semana passada sobre isso, não vou entrar nos pormenores, mas toda atividade que reverte em bênção, em benefício para outras pessoas ou para uma comunidade em geral, ela está dentro do aspecto da graça divina. Então, é claro que se você vive debaixo da ótica da fé cristã, é melhor. Estou falando isso do ponto de vista da fé. No entanto, as coisas não vão deixar de acontecer porque alguém ou porque um grupo de pessoas não crê em Deus, porque Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas. E isso acontece por meio do equilíbrio da graça comum, que nós vimos na semana passada, e do conceito de revelação geral. Nós vemos isso no Salmo 119, né? No Salmo 19. Então, o Salmo 19, ele fala muito desse aspecto da revelação geral, ou seja, que Deus ele é visto em toda a criação. Tudo que Deus criou acaba servindo como expressão da sua graça, do seu poder e da sua presença. Então nós falamos bastante sobre esse conceito na semana passada e finalizamos ressaltando a importância do diálogo com a cultura popular e para a gente tomar um certo cuidado nesse dualismo entre mundo e Deus, ou seja, ou é só de Deus ou é só secular, só do mundo. Precisa tomar um cuidado porque as coisas não são tão assim preto ou branco, né? Elas têm, em alguns aspectos, uma cor mais acinzentada e em outros aspectos multicolorido mesmo, né? Não é só preto e branco. Então, para a gente tomar um certo cuidado, porque na vida você não tem como dissociar isso de uma maneira tão contundente. Então, eu não posso falar, isso aqui é música de Deus, isso aqui é música secular. Música é música. Você tem música boa e música ruim. Bom dia, Tati, tudo bem? Você tem que tomar um certo cuidado também para não cair só de um lado da moeda, né? Então, assim, já que a graça divina está em todos os aspectos, então eu vou mergulhar no mundo e não importa o que eu penso sobre Deus, porque a graça de Deus está em todos os lugares. Então, não é assim. Então, é uma coisa só para a gente lembrar, porque isso vai ajudar a gente a equilibrar a nossa cosmovisão e a nossa maneira de enfrentar o trabalho, ok?
Então, hoje nós vamos falar sobre uma nova direção para o trabalho e como a gente pode enxergar uma vida mais ética e encontrar mais virtudes ou maiores virtudes no trabalho e assim seguir adiante. Tudo bem? Aqui no Facebook, bom dia, Rita, tudo bem? Sônia, bom dia. Joia. Pessoal, vamos ler o texto de Isaías, capítulo 58. Nós vamos basear o nosso estudo hoje nesse texto. Isaías 58, do 1 ao 11. Isaías 58, do 1 ao 11. Eu vou ler o texto, se vocês quiserem ler também, fiquem à vontade, senão vocês acompanham a leitura aqui, tá bom? Isaías 58, perdão, diz assim: Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó, os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: Por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais do vosso próprio interesse, ou dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? Isso é pesada, né? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixeis livres os oprimidos e os despedaçes todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritará por socorro, e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os seus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Sensacional esse texto, né, gente? Olha só, esse texto, deixa eu trazer de volta aqui. Deixa eu colocar aqui. Só fazendo uma breve contextualização, Isaías, o profeta Isaías aqui, ele está dando uma orientação sobre como deve ser o jejum do povo de Deus. Vou falar rapidamente aqui, só para não ficar solto aqui, né? As pessoas que estavam ali no exílio, ou para retornar do exílio, né? O pessoal, o povo de Deus, o povo de Israel, eles pediam e clamavam a Deus, faziam as suas orações e pediam por justiça divina, por tudo aquilo que estava acontecendo, pelo seu sofrimento, aquela história toda que nós já conhecemos, né? Do exílio e tudo mais. O que acontece é que, por mais que houvesse sofrimento, e havia, não havia o real interesse pelo benefício
de todas as pessoas, ou seja, pela manutenção do bem comum. Existia o desejo individual ou de poucas pessoas, de grupos particulares, para que eles pudessem ter um contexto mais favorecido. Ou seja, sabe aquela história de você orar a Deus e falar assim: Senhor, puxa a brasa para mais perto da minha sardinha, os outros que comam comida crua. Mais ou menos isso. Então, o profeta, como boca de Deus aqui, ele está dando essa exortação. Escuta, é isso que vocês acham que é um jejum? É isso que vocês acham que Deus... Deixa eu só fixar aqui, senão vai acabar a bateria. Ui. Ótimo. Então, é nesse sentido. Ele falava assim, olha, é isso que vocês consideram um jejum? É assim que vocês acham que eu vou ficar feliz, que eu vou responder as orações de vocês? Isso não me agrada. Então, era uma exortação divina que depois, obviamente, foi reajustada através da boca do profeta. Esse é o texto de Isaías 58, do 1 ao 11. Então, o jejum deveria ser para a justiça. Como é que a gente vai parafrasear esse texto para a nossa reflexão hoje? Quando a gente fala em trabalho, quando a gente fala em vida profissional, quando a gente fala a respeito da nossa atividade comercial, secular, etc., a gente precisa tomar um certo cuidado quanto aos limites da ética no trabalho. Por qual razão? Vamos falar o português claro aqui. Nós já estamos trabalhando há algumas semanas falando sobre a importância do trabalho, por que Deus criou o trabalho, qual a finalidade do trabalho, etc, etc, etc. A gente sabe de toda a importância que o trabalho tem como formador de cultura, como direcionamento de sentido para a vida, como a nossa atividade profissional pode beneficiar a vida de outras pessoas. A gente sabe de tudo isso é muito importante. Mas, no português claro, as pessoas trabalham para ganhar dinheiro. Não é isso, gente? Por mais que você esteja envolvido em alguma atividade não remunerada, seja ela qual for, ou com uma remuneração simbólica, mas você não pode viver só disso. A gente trabalha para ganhar dinheiro. A gente trabalha e cada hora do nosso trabalho, cada dia do nosso trabalho é remunerado. Então, é muito curioso, por exemplo, o sistema de remuneração, né? Porque no Brasil, a gente trabalha e ganha, para quem é salariado, obviamente, ganha um salário mensal. Ou quinzenal, quando o sistema é vale pagamento. De qualquer forma, você tem períodos maiores. Nos Estados Unidos você trabalha por semana. Você ganha semanalmente. Toda semana você tem o seu soldo. E, grosso modo, o nosso trabalho é calculado por horas. Então, se você quiser saber exatamente quanto que você ganha, quanto vale a sua hora, você pega o que você ganha, você divide pelo número de horas que você trabalha na semana, e você vai saber quanto que você ganha por hora. Você vai saber qual é o valor da sua hora. Ok? O fato é que a gente trabalha para ganhar dinheiro. Então, quando você, especialmente no meio secular, né, no meio normal, vamos dizer assim, no meio comum, quando a gente fala de trabalho, a pergunta mais corriqueira que se faz seja qual atividade profissional, profissão, etc., a pergunta é: eu ganho dinheiro com isso? Quanto que paga isso? Essa, por exemplo, é uma das perguntas que a gente começa a fazer e pesquisar quando a gente é jovem, adolescente, que a gente está entrando naquela fase do vestibular. Que aí você começa a pesquisar algumas profissões. Eu me lembro, não sei se existe isso ainda, gente, porque eu passei já pelo vestibular faz tempo, né? Bastante tempo. Mas a Unesp, aqui no estado de São Paulo, né? Ela tinha uma cartilha que explicava todas as profissões. Para quem não é do estado de São Paulo, a Unesp, né, a Universidade Estadual Paulista, ela tem vários campos espalhados pelo estado todo, né? Aqui na capital, em São Paulo, em várias cidades do interior. Na minha cidade natal, em Presidente Prudente, tem um campus grande lá, várias faculdades lá. E aí a gente pegava o encarte e tinha todas as profissões, todas as faculdades que a Unesp oferece. São várias. E aí a gente começava a ler, e naquela época, isso lá no começo dos anos 90, no encarte tinha
uma descrição geral de cada profissão. Então, você queria ser médico, advogado, o dentista, comunicação social, radialista, jornalista, educação física, fisioterapia, etc. Né? Professor de geografia, tinha tudo isso e muito mais. Então você olhava uma descrição da carreira, tinha um depoimento de ex-aluno, de professor, e no final tinha lá média de ganho mensal. E aí a gente já ia primeiro olhar a média de ganho mensal, quanto que esse profissional ganhava, para depois a gente dar uma olhada na descrição da carreira para ver se aquilo compensava. Então, é muito curioso, né, como que a gente vai medindo às vezes as carreiras. Eu me lembro que nesse encarte, por exemplo, obviamente que a carreira que mais era rentável naquele encarte era a carreira de médico, né, porque realmente é uma profissão muito bem paga. Bom dia, tudo bem? Cuore Criações. Tudo bem, querido? Querido ou querida? Não sei, pelo seu nick, eu não estou conseguindo identificar, desculpa. Mas Deus te abençoe por você estar aqui participando conosco. Então, eu me lembro que a gente olhava assim e falava, bom, medicina é o topo aqui dessas carreiras, dessas universidades. Depois você vai amadurecendo, né? E você vai percebendo que cada profissão tem suas particularidades. Então, por exemplo, para você ser médico não basta você querer uma carreira de elite ou de bons ganhos, você precisa também ter vocação. Então eu, por exemplo, querida, minha conterrânea de Prudente, que bom que você está aqui conosco. Fica aí que a gente vai conversando, tá bom? Então eu me lembro que, olhando para esses encartes, eu pensava, né, hoje, olhando, eu não teria vocação para ser médico. Por quê? Porque para ser médico você tem algumas particularidades. Por exemplo, tolerância com sangramento, com cirurgia, essas coisas que nem todo mundo tem facilidade, né, para lidar. Então, o fato é que esses interesses, eles sempre eram direcionados para o ganho. Então depois você começa a observar que existem carreiras voltadas para um público universitário. Então, muitas carreiras você tem que fazer uma faculdade. A maioria delas hoje, né, grande parte delas exige algum tipo de curso universitário. Mesmo em concurso público, que você não vai exercer exatamente a carreira, a maioria dos concursos hoje de remuneração razoável, razoável para cima, precisa de uma carreira universitária. Você tem que ter algum curso. Então, por exemplo, muitos cursos exigem formação em Direito, alguns até com OAB, outros qualquer curso universitário, e etc, etc. Algumas carreiras ou profissões não exigem uma formação universitária, mas exigem um certo feeling, um certo traquejo. Então, por exemplo, você precisa de uma faculdade de administração de empresas para ser empreendedor? Não. Vai te ajudar? Possivelmente sim. Mas você pode começar um empreendimento do zero. Eu tenho um primo que está milionário hoje, ou pelo menos muito bem sucedido, com a empresa dele, e ele estudou só até a 5ª série. Então, claro que na área dele ele se especializou, ele aprendeu bastante. Mas, ao final das contas, qual é a direção aqui e qual é o interesse de 99% das pessoas ao buscar uma carreira ou uma profissão? Remuneração. É quanto você vai ganhar e quanto isso vai te reverter em benefício financeiro para você sustentar a sua vida, sua família, etc, etc. Gente, tem algum mal nisso? Há algum problema nisso? Problema nenhum. Não é problema você olhar para uma determinada carreira ou profissão e buscar a melhor remuneração, né? Deus não vai olhar para a gente e falar assim, mas você é um interesseiro financeiro. Não existe isso, gente. O que existe é você buscar o melhor caminho e fazer tudo com excelência e com ética. E aí nós voltamos ao tema, melhor, nós nos aprofundamos, porque nós já estamos no tema, e nos aprofundamos no texto bíblico de Isaías 58. Ok? Então, o que acontece aqui? Toda atividade profissional é movida por uma série de motivações. Entre outras, pela possibilidade de ganho financeiro. Então, por exemplo, eu estava dando exemplo da medicina aqui. Um médico é bem remunerado, é uma profissão que dá status, ok. Mas eu não procuraria essa profissão para mim.
Por quê? Porque por mais que ela fosse bem remunerada, eu não tenho vocação para isso. Eu tenho vocação para cuidar e lidar com gente? Eu tenho. Senão seria pastor, não seria terapeuta. Ok? Mas eu não tenho vocação para fazer cirurgia, para estudar partes biológicas constantemente. Isso aí até a gente poderia se virar, mas isso é uma outra história. Para ficar lidando com sangue, para ficar dando plantão de madrugada. Veja, não é para qualquer um. São profissões que têm particularidades. Como tem gente que lida muito bem com cálculo, como tem gente que lida muito bem com pessoas. Então, eu sou terapeuta, sou pastor, para muitas pessoas isso é um sacrifício. Tem gente que não consegue lidar com gente que consome muita energia. Então, há uma série de variações aí que nos atraem para determinadas profissões, mas o ganho financeiro está quase que no centro dessas motivações, ok? Então, gente, isso não é um problema. Agora, quando a busca é apenas pelo ganho financeiro, pelo lucro, então isso acaba se tornando um problema. Vocês sabem que na Bíblia, por exemplo, quando fala-se da busca pelo dinheiro, pelo ganho financeiro, essa busca ela é dada o nome de um Deus, que é o Deus Mamon. Então veja, a gente precisa ter muito cuidado para falar sobre dinheiro e Bíblia para não causar uma certa confusão, porque senão dá a impressão de que Deus é anti-dinheiro. Isso não é verdade. Mas também a gente não pode negar o fato de que a Bíblia e no Novo Testamento Jesus muitas vezes usa a sua crítica para ser bastante incisivo e criticar bastante a busca incessante pelo lucro ou a motivação do coração apenas pela parte financeira. Então, a parte financeira é importante? É importante. Existe alguma restrição quanto a você ganhar dinheiro? Não existe restrição. Agora, existem restrições, alertas e exortações quanto à motivação e à forma pela qual nós ganhamos dinheiro. Acho que isso tem que ficar claro, tá ok, gente? Quando a gente entende isso de uma maneira clara, tranquila, você não tem conflito com o ganho financeiro. Você fica em paz com o ganho financeiro, seja lá qual for o seu ganho, se você ganha 1.000, se você ganha 5.000, 50.000 ou 1 milhão. Porque você vai perceber e vai entender a forma, o caminho pelo qual você vai ganhar e se isso está em congruência com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ok? Então, qual é o problema aqui? O problema é ultrapassar o limite ético. Porque se você buscar o lucro apenas pelo lucro, você vai ter uma série de problemas. Então, por exemplo, a ética, ela é boa para os negócios? Via de regra deveria ser, não é? Mas e se houver o risco de ultrapassar a ética para compensar financeiramente? E se isso te levar a ser uma pessoa desonesta? Ou alguém que passa os outros para trás, que atropela todo mundo, né? Então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Via de regra, nos lugares onde a gente tem mais estabilidade política, os desvios éticos eles acontecem também, tá, gente? Mas eles são mais devidamente punidos. Em contextos de menos estabilidade política, a corrupção ela anda solta. Isso eu estou falando não é só no aspecto da política do país, deputado, governador, prefeito. Estou falando também, inclusive, na política de trabalho. Vocês sabem que há determinadas empresas, quanto maior uma empresa, mais bem estruturada, mais ela desenvolve uma cultura própria. Então toda empresa ela tem a sua cultura. Algumas empresas elas têm a sua cultura bem demarcada e delineada. Ela é propositalmente feita assim. Então você vai chegar numa empresa que ela é muito bem estruturada, você vai falar, qual que é a cultura da sua empresa? A nossa cultura é assim, os funcionários agem dessa forma, nossos valores são esses, a nossa missão é essa, etc, etc. E aí você cria um comportamento comum, geral, dentro de uma empresa. Outras têm a sua cultura também, eles não sabem como, né? Não foi uma coisa conscientemente proposital, mas também funciona assim. Então essa cultura ela pode ser boa ou ruim. Então, por exemplo, tem uma grande empresa, uma empresa brasileira multinacional, muito conhecida, não vamos trabalhar com nomes aqui, que faz parte da cultura da empresa
um nível de competitividade entre os funcionários que leva a empresa para resultados absurdos. Assim, do ponto de vista de venda, de divulgação, etc., lucra-se muito. Só que esse nível de competitividade também faz com que muitos funcionários, colegas de trabalho, acabem entrando em rota de colisão. Por quê? Porque você está competindo não é com o mercado só, você está competindo com o próprio colega da empresa. Então, às vezes, isso traz alguns problemas éticos também, vários. Tem a questão da corrupção também, né? Então, olha só, para a gente tomar um certo cuidado. Muitas e muitas vezes, para buscar o lucro, você acaba rompendo com limites éticos e às vezes até em nível de honestidade, né? Para ganhar. Tem uma história muito curiosa que eu experimentei como pastor numa cidade do interior. Não vou citar a cidade, para não expor, né? Porque essas coisas você fala, depois você tem que provar, né? Mas a gente sabe porque a gente acompanhou pastoralmente o caso. Então, vocês sabem, por exemplo, que em prefeitura, para você contratar uma diversidade de serviços, você tem que fazer licitação. Então, como é que funciona o processo de licitação? Você tem um projeto para ser realizado, você vai contratar profissionais. Você lança o edital, as pessoas se candidatam, né, as empresas, você vai lá com o seu CNPJ e tal, e você coloca lá a sua proposta, eu quero ganhar X por esse projeto. Tem toda uma série de critérios lá, mas no final você vai colocar lá e isso vai lacrado e depois vai ser aberto à empresa que oferecer o serviço dentro dos critérios e o melhor preço vai ser contratada. E aí você não sabe quanto que cada empresa está cobrando, ou não deveria saber. Correto? Porque na prática, muitas vezes é meio que combinado, né? Junta-se aquilo que eles chamam de cartel de empresas e eles combinam, esse trabalho nós vamos pegar, esse nós vamos pegar, então você vai colocar o menor preço para essa, nós vamos colocar o menor preço para outra. E assim acontece. Isso é um desvio ético. Mas esse exemplo da cidade pequena foi muito interessante, porque era uma contratação de um serviço de som que a cidade ia fazer. E existia uma pessoa na cidade que já era contratado para tudo quanto tipo de serviço, porque só ele na cidade tinha essa possibilidade. E aí abriu a licitação, logicamente ele entrou, e entrou uma outra empresa de fora também. E esses caras vieram assediar essa pessoa, dizendo assim, escuta, mas quanto que você vai cobrar pelo serviço? Não posso falar, né? Não, mas fala, porque nós temos uma proposta para fazer para você. Bom, o resumo da história. Ele ia cobrar, tipo, acho que 3 mil reais, 3 mil reais, uma coisa assim, acho que 2.500 reais para fazer o serviço. E aí eles falaram, não, a gente paga 3 para você já ganha a licitação, você desiste. E aí você ganha 500 reais a mais e fica de fora da licitação. O cara topou. E aí a empresa foi lá, colocou o envelope sozinha e ganhou a licitação. Cobrou 8 mil reais. 8 mil? Cobrou acho que foi 10 mil reais. Uma coisa, eu lembro que era um valor bem acima. Aí, ok, ganharam a licitação, cobrando bem mais, 3 vezes mais que 3 vezes mais do que o cara ia cobrar. E aí eles tinham pago 3 mil para o cara desistir, sobrou 7. Aí eles perguntaram assim, escuta, você ia cobrar 2.500, né? Nós te pagamos 3. Como você ia cobrar 2.500? Se a gente pagar 2.500 para você, você faz o serviço? Eu faço. Aí eles pagaram mais 2.500 para o cara, ou seja, pagaram 5.500, só usaram o CNPJ deles, o cara prestou o serviço e eles saíram com 4.500 reais de lucro, sem ter que fazer absolutamente nada. Quem paga isso? O contribuinte. Então, gente, é lucro, é lucrativo. Dentro do esquema do CNPJ e tudo mais, eles conseguiram dar um ar, um verniz de honestidade? Conseguiram, né? Porque por debaixo dos panos houve um acordo ali. O fato, gente, é que isso constantemente acontece. Bom dia, meu amigo Bruno, tudo bem? Aqui no Instagram. Então, isso constantemente acontece. Acontece na esfera pública, acontece na esfera privada, acontece nas negociações no dia a dia. Então,
há que se ter um cuidado, né, com os limites que a ética, que a honestidade, que a justiça nos impõe. O Rodrigo está comentando aqui no Face. Sem dúvida a palavra de Deus é esteio moral para que devemos aplicar no trabalho. Que absurdo. É um absurdo, né, Rodrigo? Mas isso acontece constantemente. Tinha uma colega cristã que foi secretária de educação de uma grande cidade aqui no interior de São Paulo, e uma empresa construtora construiu um conjunto de prédios, um condomínio, e para valorizar aquele empreendimento, eles estavam tentando atrair alguns benefícios para o bairro, para o entorno. E eles tinham interesse na construção de uma creche naquela região. E aí então eles foram assediar ela. Por quê? Porque como secretária de educação, ela tinha como influenciar para trazer verba da prefeitura para a construção de creche, para levar para determinadas regiões da cidade. E eles queriam trazer para aquela região. E ofereceram um apartamento para ela. Olha o nível. Então foi algo do tipo assim, olha, traz para cá, tal, a gente sabe que a prefeitura tem verba para construir X creches durante esses 4 anos, lá não sei quantas creches. Então, você vai estar fazendo um benefício para a cidade, essa é a conversa, né? Você não vai desviar dinheiro nenhum, porque já é um dinheiro dotado para isso, só vai trazer para cá e a gente te presenteia com um dos apartamentos aqui. Claro que ela não topou, né, gente? Mas veja, é nesse nível. Então, o cristão, ele precisa se posicionar contra o comportamento antiético, mesmo que isso exija grande sacrifício da sua parte. Veja, muitas propostas e muitas formas de você se comportar no trabalho, elas são tentadoras. Veja, para alguém que não tem um entendimento muito claro disso, você pode olhar uma situação como essa e falar assim, qual que é o problema? O cara vai me pagar por isso, não estou fazendo nada de errado. Eu já vou trazer a creche para aqui, é um presente. Quem que não vai ganhar, né? Você passa uma vida para comprar um apartamento. Por que não? Aproveitar o momento e ganhar. Então, essa é a questão. Por que não? Porque não é ético, porque não é honesto, porque não é moral. Então, há um grande sacrifício, muitas vezes, mas é um sacrifício que compensa, no sentido de que você está fazendo aquilo que vai agradar ao coração de Deus. Ok? E você vai dormir tranquilo, com a sua consciência tranquila também. Até aqui, alguma dúvida, algum comentário, gente? No Insta, no Facebook? Senão a gente segue aqui e vai adiante. Tudo bem? Então veja, há virtudes e virtudes. Virtudes com maiúsculo, virtudes com minúsculo. Quando a gente falou na semana passada sobre a graça comum, Colossenses 3,23 fala isso, né? Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Esse texto, ele nos leva a valorizar o nosso trabalho e o trabalho de outras pessoas pela qualidade em si, pela integridade do trabalho realizado. Então foi isso que a gente falou, né? Então não importa de qual origem vem a pessoa, o importante é como você enxerga a qualidade e o nível daquele trabalho. Se é bem feito, se é bem realizado, então você tem aí informações, benefícios, etc. Agora, e no caso dos cristãos? É só a questão do trabalho produzido? Com certeza, o trabalho produzido ele tem muito valor. Mas nós temos também uma espécie de GPS, né? Um GPS ético e moral que nos direciona, que é a narrativa cristã do Evangelho. Lembra que nós falamos da cosmovisão, da narrativa cristã e etc, etc, etc? É a forma como a gente apresenta tudo isso, como a gente desenvolve tudo isso. Olha só, há séculos atrás, o teólogo e filósofo São Tomás de Aquino, ele foi examinar os princípios éticos de conduta. E é interessante porque nós temos grandes pilares aí da teologia da época medieval, que foi Tomás de Aquino e Agostinho. Agostinho, ele foi
um grande estudioso da filosofia platônica, assim como Tomás de Aquino da filosofia aristotélica. Mas é curioso que aqui Tomás de Aquino ele pega um elemento platônico para examinar os princípios de ética e conduta. Então ele vai examinar as 4 virtudes cardeais de Platão. Para Platão, o homem, o ser humano, né, ele tinha que manter essas 4 virtudes, ou os pontos cardeais aqui, se preferir, para falar sobre aquilo que ia direcionar a vida de uma pessoa. Então esses 4 pontos seriam justiça, coragem, temperança e prudência. O homem deveria ser justo, corajoso, temperado, né, ou seja, equilibrado e prudente, né, não sair atropelando tudo. Depois ele acrescenta outras 3 virtudes teológicas. Aí ele pega, Tomás de Aquino, o aspecto da fé. Então ele vai falar que tem que somar os elementos fé, esperança e amor, que vem de 1 Coríntios 13, né, o texto de 1 Coríntios. E aí ele vai dizer por quê? Porque esses elementos eles decorrem especificamente e unicamente da revelação cristã sobre o caráter de Deus, sobre o caráter da graça de Deus. E por isso o pensamento cristão ele superou o pensamento grego no campo da ética ao longo da história. Porque veja, gente, quando a gente fala em ética, você vai encontrar uma série de fontes. Se você for pesquisar na internet, ou se você buscar um livro sobre ética, você vai pegar conceitos relacionados à ética de várias origens, de vários pensadores, de vários desenvolvimentos e linhas históricas. Mas a fé cristã, e aí isso é para nós que somos cristãos e cremos nisso, né? Ela supera ou ela complementa com superioridade esses aspectos justamente por causa do caráter da graça de Deus. Ou seja, a nossa fé, a nossa ética, ela é completa quando nós temos esses ingredientes, a fé em Deus, a esperança no porvir e o amor que vem do próprio Deus. Quando a gente tem esses elementos dentro do nosso código de ética, a gente sempre vai avaliar todos os nossos negócios, o nosso trabalho, a nossa narrativa de vida, os nossos relacionamentos, baseados nesse princípio. Então, por que eu não posso me corromper e eu não posso me vender? Porque eu creio num Deus justo. Ah, mas eu vou ser prejudicado, eu não vou ganhar tanto quanto o outro, talvez. Ok. Ah, mas o que eu ganho com isso? Talvez eu não ganhe tanto aqui agora, mas eu tenho esperança no porvir. Ah, mas e se faltar alguma coisa? Não, não vai faltar. Por que não vai faltar? Porque eu creio na graça divina. Eu creio num Deus que me sustenta. Eu creio num Deus que abre portas. Eu creio num Deus que, se eu for prejudicado aqui, Deus vai me direcionar para lá. Deus não vai deixar faltar nada. Ele nunca deixou. Faz sentido isso, gente? Tá claro isso, pessoal? No Face, no Instagram? Então, é assim que funciona. É assim que Deus nos direciona. Ok? Se você quiser, pode comentar e a gente vai seguindo aqui. Tá bom? Então, é interessante a gente observar isso porque o trabalho, ele corresponde a um aspecto muito importante e singular da nossa vida. Mas veja que ele não é tudo, por mais que ele seja importante. Se você for perguntar para uma pessoa que está chegando no final da vida, e você pergunta o que ela gostaria de fazer diferente, você não vai encontrar ninguém que vai chegar para você e vai dizer assim, olha, eu gostaria de ter chegado ao final da minha vida e ter trabalhado mais. Olha, eu queria ter aproveitado melhor o meu tempo e ter passado mais tempo no meu escritório trabalhando, fazendo venda. Você conhece alguém assim, gente? Eu não conheço. Quando você chega e vê alguém no final da vida e você pergunta o que ela gostaria de ter feito melhor, ela vai dizer assim, eu queria ter passado mais tempo com meus filhos, eu queria ter viajado mais, eu queria ter sido uma pessoa mais leve, menos austera, queria ter gasto um pouco mais do meu dinheiro, guardei muito dinheiro que eu não aproveitei. As pessoas falam 1001 coisas, mas ninguém vai falar assim, eu queria ter ganho mais dinheiro, eu queria ter aproveitado minha vida para ter ganho mais dinheiro, para ter trabalhado mais, para ter
passado mais horas no escritório. Você não vai ver isso. É muito improvável. Ok, gente? Então, quais são os nossos valores? Qual é a nossa ética? Ok? Então, as nossas orientações e as nossas decisões na vida e no trabalho precisam bem direcionadas e bem pautadas. Veja, é evidente que a Bíblia oferece muitos princípios éticos sobre vida e comportamento, que a gente pode praticar e coisas que a gente deve evitar. Mas qual vai ser o componente que vai nos direcionar no final das contas? O autor ele pontua muito bem aqui, o Keller, ele vai pontuar muito bem que a sabedoria deve direcionar a nossa vida para que a gente possa sempre fazer a melhor escolha ética. Por quê? Porque o conceito de ética também ele é baseado na nossa cultura e na nossa narrativa. Então, por exemplo, vou falar mais de uma questão cultural. Para um brasileiro deixar o outro falando sozinho e sair é desconfortável, no mínimo. Às vezes até falta de educação. Enquanto que para um americano é normal, porque não é de perder muito tempo. Eu lembro uma vez, gente, que eu estava num... Isso não tem a ver muito com o trabalho, mas é curioso, mostra um pouco essa questão cultural. Eu estava num congresso lá em Vitória, no Espírito Santo, um congresso com Jürgen Moltmann, que é um dos maiores teólogos protestantes vivos ainda, né? Um alemão, e o presidente do Seminário Teológico de Princeton, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. E ele estava falando, o Dr. Esqueci o nome dele agora, acho que é Craig Barnes. Ele estava nesse congresso, ele estava palestrando, ele estava pertinho dele ali, porque a universidade, a Faculdade Unida ali, ela não é muito grande e tal, então foi um evento assim, singular. E tinha um colega meu, pastor luterano, que ele era pastor ali mesmo em Vitória, e descendente de alemães, e ele tinha feito o mestrado dele nos Estados Unidos. Ele falou assim: cara, eu estudei nos Estados Unidos, e eles não são assim de muita relação. E olha, o cara é descendente de alemão, mas é brasileiro, e ele estava reclamando da frieza, né, desse pessoal todo. E aí foi curioso, porque o presidente de Princeton estava ali falando, né, e ele estava dando a palestra dele, e um brasileiro traduzindo. Então, tradução simultânea, ele falava, o brasileiro traduzia, ele falava, você já deve ter visto eventos dessa natureza aos montes aí, né? E esse cara, eu não sei se ele se alimentou mal, se ele estava muito tenso, o tradutor, e ele começou a passar mal no meio da tradução. A gente percebeu que ele foi ficando branco, começou a transpirar, aí ele pegou, no meio da palestra, e falou assim: gente, desculpa, eu vou ter que sentar que eu não estou passando bem. E aí ele sentou. E aí o palestrante americano, ele olhou do lado assim, ficou meio sem muita ação. E aí na hora, um dos professores ali, um dos organizadores do curso, que também falava inglês, ele assumiu o microfone e falou: não, tudo bem, vamos continuar. E aí 3 pessoas foram lá, começaram a abanar o cara estava passando mal, pegaram ele, ajudaram ele, levaram ele para o banheiro lá para lavar o rosto. Esse colega que estava do meu lado, ele falou assim: ó, observa, pode ver que ele vai continuar a palestra dele como se nada tivesse acontecido. Mas não deu outra. Ele olhou do lado, outra pessoa assumiu o microfone, ele continuou falando como se nada tivesse acontecido, porque é parte da cultura dele. Ele tem um horário para começar, um horário para terminar e uma tarefa para cumprir. Então ele vai fazer isso. E para ele está tudo bem. E a gente ficou assim meio desconfortável, né? Preocupado com o cara. E o cara, inclusive, passou mal pra caramba depois ele melhorou, né? Acho que teve um problema digestivo. E esse colega meu, luterano, ele falou assim: ó, tá vendo, ó, não falei pra você? Ele voltou a dar palestra dele como se nada tivesse acontecido. Gente, tem problema nisso? Eticamente não tem problema nenhum, é uma questão cultural. Talvez se fosse um brasileiro ia falar assim: tá tudo bem, tal, coitado, não, vamos dar uma parada aqui, vamos tomar uma água, daqui a pouco a gente volta, tal. Mas para o americano não. Então, cada um de nós temos uma cultura, uma forma de lidar com as coisas. E às vezes a gente confunde cultura com ética, com moral, com outros princípios. Gente, eu não sei se esse exemplo que eu dei ficou muito claro para vocês,
Se não ficou claro, você pode perguntar, comentar também. Mas o que eu quero dizer é que culturalmente a gente vai ter elementos que são distintos. Então, não é uma questão apenas cultural, é uma questão ética. Para que a gente não confunda cultura com ética. Tá bom? Ou que a gente pelo menos minimize essa mistura que às vezes a gente faz. Então, qual é o componente a ser considerado que vai ajudar a gente a caminhar adiante? A sabedoria. Eu preciso ter sabedoria, eu preciso ter discernimento. Eu preciso saber olhar e analisar um contexto, uma situação, para avaliar se aquilo é bom ou ruim. E como é que eu vou adquirir essa sabedoria? Primeiramente, eu preciso crer em Deus e conhecê-lo pessoalmente. Então, eu posso, por exemplo, se eu não tenho um relacionamento com Deus, eu posso apenas conhecer algo como doutrina, mas vai ser puramente doutrina abstrata. Você sabe que muitas pessoas conhecem a Bíblia como texto literário, mas não seguem a Bíblia. Então eu posso conhecer uma doutrina e não segui-la. Como é que eu vou seguir essa doutrina? Eu preciso ter um relacionamento com Deus que me direcione para viver essa vida com Deus. Isso vai me gerar sabedoria e experiência com Deus. O segundo aspecto, é necessário que eu me conheça. Muitas decisões erradas que a gente toma, que a gente faz, tem a ver com o fato que a gente não se conhece. Com que a gente não sabe se a gente é capaz ou não de realizar alguma coisa. Muitas vezes a gente age pelo impulso. Vocês querem ver uma coisa? Como que isso, às vezes, pega na gente? Aí eu vou confessar um pecado meu e uma desonestidade minha, tá? Que aconteceu num determinado momento, há muitos anos atrás, isso já tem aí quase 20 anos. Eu era novo convertido, isso lá nos anos 90 ainda, e tinha poucos meses que eu tinha me convertido, e um tio meu, ele trabalhava como representante comercial e viajava. Então, nessas viagens, como é que ele fazia? Ele tinha as despesas de hotel, de alimentação, de táxi, etc., e a empresa que ele representava pagava essas despesas. Como é que ele fazia isso? Ele tirava nota. Então ele ia no hotel, tirava a nota do hotel. Ele pegava um ônibus ou uma coisa assim para viajar e fazia isso. Ele chegava de viagem, tinha que pegar um táxi de madrugada, ele tirava a nota. E aí eu me lembro que ele estava fazendo os cálculos ali das despesas que ele teve para repassar para ressarcimento da empresa. E ele falou assim, eu preciso tirar a nota do táxi que eu tirei de madrugada. Falei, mas eu vou trocar essa nota aqui e vou pegar um valor maior. Isso ele falando. E aí ele perguntou para mim assim, escuta, você não faz aqui uma assinatura qualquer aqui só para eu tirar essa nota? Ou seja, ele estava roubando a empresa. E eu, na inocência, querendo agradar meu tio, e não sabia falar não, peguei e falei, tudo bem. Aí ele tirou uma nota lá com valor X e eu fiz uma assinatura lá. Eu fiquei desconfortável de fazer isso na hora, mas veja, era um molecão, né? E querendo fazer uma média com o tio ali, peguei e fui, não soube dizer não, mesmo desconfortável, fui lá e falei, tá bom. Fiz lá uma assinatura qualquer, ele guardou, obrigado. Na hora eu me senti super mal e depois, só para o diabo escarnecer na minha cara ainda, ele falou assim, você está frequentando aquela igreja que você começou aí um tempo atrás ainda? Tome na cara! Gente, como eu me senti mal, como aquilo fez mal para mim, porque naquele momento eu fui desonesto, Deus permitiu que ele fizesse aquela pergunta ali só para escarnecer mesmo, para eu acordar para ver e falar assim, cara, o que você está fazendo? Isso não te pertence, você não deve agir assim, você é um cristão. Então, se meu tio age assim, agiu assim com a empresa dele, isso é um problema dele. Né? Mas, olha a situação. Então, para mim, isso foi um aprendizado. Naquela época, mais de 20 anos atrás, já tem uns 25 anos que isso aconteceu. Para eu aprender. Porque eu, na prática, o que eu ganhei com isso? Eu não ganhei nada. Né? Mas eu não sabia falar não. E eu queria agradar um tio. Eu ganhei algum dinheiro com isso? Não ganhei, quem ganhou foi ele. Né? Não sei o que aconteceu com ele depois com relação a isso, mas para mim não me importa agora. Eu sei que eu nunca mais fiz isso na minha vida.
Então, às vezes, a gente precisa se conhecer também. Porque hoje eu me conheço. Hoje eu sei quem eu sou, sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Mas naquela época eu não tinha discernimento. Se eu tivesse mais maturidade naquela época, eu ia falar assim, tio, por favor, né? Eu não vou fazer isso. Se eu quiser fazer, inventar uma assinatura, o problema é seu. Eu não vou compactuar com isso. Então, às vezes, a gente toma decisões erradas do ponto de vista da fé, da ética, da moral, dos valores cristãos, porque a gente não se conhece. Então, é importante que na sabedoria você se conheça também, para que você não se coloque em situações que depois você não vai conseguir recuar. Às vezes o cristão ele erra, ele peca, porque ele se coloca em situações perigosas, em situações desconfortáveis, em situações... Tem alguém passando na rua aqui vendendo sei lá o que, né? Uma barulheira. Desculpa aí, gente. Então, é necessário que a gente se conheça, ok? O Valmir comentando aqui no Facebook. Infelizmente, a questão da corrupção é cultural no Brasil e muitas vezes as pessoas se acostumam a isso e a ética fica de lado. Pois é, por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Para a gente não entrar nessa questão cultural. Sônia, meu pai amado. Wagner, várias vezes que viajo pegar recibo em lugares de alimentação para futuros reembolso. A pessoa que me vendeu a refeição pergunta o quanto ela deve preencher no recibo. Sempre tem que falar para pôr o valor correto. É verdade, Wagner. Essa é uma prática tão comum que o próprio prestador de serviço ele já pergunta. Né? Você nem precisa fazer o pedido. O cara já pergunta, quer fazer meia nota? Quer fazer nota a mais? Como é que você quer fazer? É isso aí. Então, se você é honesto, você vai falar assim, eu gastei 50, você põe 50. Né? Agora, se você não é, como fazer? Né? Então, a gente tem que estar sempre atento com isso. Se você não se conhece, você acaba fazendo aquilo que não agrada a Deus e ultrapassando os valores éticos. Então, como é que a gente adquire essa sabedoria, gente? Se nós conhecemos a Deus e a nós mesmos, a gente adquire sabedoria com experiência. Agora a palavra de Deus também nos mostra como adquirir essa sabedoria. No Antigo Testamento aparecem vários textos, especialmente em Provérbios, tem conceitos éticos ali. E no Novo Testamento, a gente encontra a sabedoria por meio do Espírito Santo. Efésios 1,17 vai falar que o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria, e o versículo 19 vai dizer que é o Espírito de poder. Como é que o Espírito Santo nos dá sabedoria? Atos 15, por exemplo, mostra no primeiro concílio da igreja cristã que eles discutiram um assunto, colocaram a sua visão nas mãos de Deus e no final eles diziam que pareceu ao Espírito Santo e a nós, pareceu bem que nós tomássemos essa decisão. Então você vai usar o teu discernimento, a tua visão de mundo, os teus valores, os valores divinos, e no final você vai orar a Deus pedindo para que o Espírito Santo te dê sabedoria. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai dar tranquilidade no meio do seu coração, para que a gente tome a melhor decisão. Ok, gente? Então é assim que a gente adquire sabedoria. Ok? Bom, uma reflexão final aqui para a gente encerrar, que nosso tempo está encerrando. Como é que nós, cristãos, desenvolvemos ética na nossa profissão, na nossa carreira, no nosso contexto? Como é que a nossa área de trabalho pode ser mais justa e benéfica para o maior número de pessoas possível? Buscando, primeiramente, a primazia dos relacionamentos humanos na atividade profissional. Ou seja, se eu conheço a Deus e Deus me beneficia, Deus me abençoa e Deus derrama em mim a sua graça, então eu olho para o meu contexto, olho para as pessoas que estão ao meu redor e procuro desenvolver o melhor relacionamento possível para que, assim, a gente tenha um relacionamento amoroso e saudável. Ok, gente? Então, é importante a gente lembrar desse conceito, né? Para que a gente possa desenvolver isso com a melhor ética possível. Então, o que agrada a Deus? Bom, eu sei que agrada a Deus. E agora, o que é que beneficia o meu próximo? Eu vou derrubar o meu próximo? Vou passar ele para trás? Vou atropelar? Não. Eu vou buscar o melhor caminho que seja divinamente abençoado e que possa também beneficiar a outras pessoas.
Ok, gente? Tudo bem, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Temos aí uns 2 minutinhos ainda antes de encerrar a nossa live. Amém? Gente, obrigado. Bom domingo para todos e até mais tarde, se assim Deus permitir. Grande abraço.